Fala galera do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Célio Caixeta, eu sou Célio Caixeta e hoje, atendendo pedidos, eu vou gravar um vídeo sobre prestação de contas de candidatos zeradas, eleições de 2020. É uma polêmica, né? Você, enquanto analista de contas, abre a prestação do candidato e lá tá tudo zerado. Aí você fala, e agora? Isso pode, Arnaldo? Não pode? Então hoje eu vou debater com vocês isso aqui, respeitando sempre a opinião dos outros colegas, lembrando sempre que esse reflete apenas o meu posicionamento jurídico enquanto analista de contas, né? Que somos. O mais importante quando você vai analisar uma prestação de contas é perceber, é ter a sensibilidade que houve algumas mudanças que reforçam a possibilidade das contas zeradas. Uma delas está no artigo 35 da Resolução 23.607, que é o mesmo do artigo 38, parágrafo 2º da 9.504, que é a Lei das Eleições, né? Lá fala que os gastos efetuados a candidatos ou partidos em benefício de outro candidato ou outro partido político constituem doações estimáveis em dinheiro. Esse artigo 8º fala. Mas o 9º, em sequência, ele fala que os serviços de advocacia e contabilidade relativos à campanha não constituem doação de bens estimáveis em dinheiro, né? Mais à frente, o artigo 20 fala que as despesas assumidas pelos candidatos e partidos, né, têm que ser representadas, só que ele fala aqui, ó, olha aqui o que ele fala aqui em cima, exceto as doações estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários de advocatícios e contabilidade. Ou seja, isso foi uma polêmica na eleição. Então, o que acontece? Por que a prestação de contas pode ser zerada? Porque a própria resolução fala que não é para registrar a doação de um candidato de serviços de honorário, advocatícios e contabilidade, tá? Diferentemente quando o contador e o advogado doa diretamente o serviço que compõe a natureza da sua atividade para o candidato. Aí sim tem que registrar como receita, tá? Mas quando essa receita é paga por outra pessoa, ou seja, o produto do serviço não constitui a atividade da pessoa, o candidato comprou, pagou os serviços do advogado, né? E é muito comum isso acontecer, o prefeito paga a questão do advogado e do contador para todos os candidatos, né, do partido. Nesse caso específico, não precisa registrar. Uai, Célio, então como que faz? Como que faz para registrar esse gasto? Como que faz para a gente saber? É muito importante que na prestação de contas zeradas, né, conste uma nota técnica falando que não foi registrado o gasto, justamente pela essa interpretação aqui, ó. É uma interpretação sistemática que a gente fez entre o artigo 20 e 35 que a gente leu, e a gente concluiu que a seção de serviço de advogado e contador doados por candidato não precisa ser registrado na prestação de contas, né? Porque ela não é considerada receita estimável em dinheiro, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Dá sim para o candidato fazer uma campanha sem registrar os gastos do advogado e do contador. Em qual hipótese? Na hipótese desse serviço ter sido doado por terceiro, no caso de outros candidatos, por exemplo. Certo? Então a gente já mata algumas receitas básicas. Por quê? Porque a gente sabe que o contador e o advogado é fundamental para qualquer prestação de contas. Não existe prestação de contas sem advogado e contador, certo? Próximo artigo, que corroborou, que ajudou a reforçar a possibilidade de uma prestação de contas zeradas. Muitas vezes a gente se pergunta se é possível um candidato fazer uma campanha sem gastar nada com veículo próprio, sem gastar nada com combustível, embora essa campanha tenha sido muito concentrada na internet por conta da pandemia, né? O que reforça mais ainda a possibilidade da conta zerada. Mas aqui a própria resolução, no artigo 35, em sequência, fala que não são considerados gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagas com recursos as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato. Então, combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha, inclusive a remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo, que se refere à linha A, alimentação e hospedagem própria, às vezes ele vai viajar aí para uma zona rural e fica hospedado lá, não sei. Uso de linhas telefônicas, ou seja, o candidato nessa campanha usou muito o WhatsApp, usou muito o telefone porque ele não pôde se encontrar com os eleitores. Nada disso precisa ser registrado, né? E aí vem a grande polêmica. Célio, mas eu sou ultra Caxias, eu não concordo, eu vou abrir diligência, né? Eu vou fazer um relatório preliminar com diligências para o candidato me explicar. Isso aqui foi gasto, isso aqui foi gasto, isso aqui foi gasto, você não teve gasto com o Santinho, você pode. É claro que você pode, né?
mas a gente sabe que o sistema ele faz o batimento. E as informações que chegam para a gente são as informações declaradas pelo candidato. São aquelas informações nas quais ele coloca o CNPJ dele. Se ele não colocou, o sistema não vai pegar, a gente vai intimar o candidato e vai dar na mesma, porque ele vai responder que não, houve gastos. Então, às vezes, na minha interpretação, há um esforço inócuo, né? Um esforço desnecessário para diligenciando candidatos com contas zeradas, tá? E é claro que eu vou passar aqui o macete das principais coisas, não tudo, mas as principais coisas que eu olho quando a prestação de contas está zerada, beleza? Eu olho se tem procuração nos autos, né? Se o advogado está lá totalmente habilitado no PJE e se há a qualificação tanto do advogado do contador na prestação de contas, olha lá no PCE ou no PJE também. Se tem nota explicativa de quem arcou com essa despesa, se não tem, eu vou diligenciar, porque se tem um advogado contador, eu preciso saber de onde veio esse dinheiro. De onde? Saiu de quem? Quem pagou? Quem não pagou? Embora não seja considerado receita estimável, eu preciso saber de onde foi paga essa despesa, tá bom? Se foi doada pelo próprio advogado, tinha que estar lá como receita estimável. Então a prestação de contas não ia ser totalmente zerada, né? Seria zerada só para recursos financeiros e não para as receitas estimáveis. Eu olho também se na prestação de contas a apresentação de extrato contemplando todo o período zerado. Quando não tá, gente, eu não estresso. Eu já peguei casos aqui que o candidato ele não juntou a prestação de contas, eu vou lá no sistema e verifico. Se no sistema lá o extrato está zerado, caixão em vela preta, porque vocês sabem que no SPCE você consegue olhar lá o extrato, naquele campo específico extrato, e verificar as prestações de contas. Então eu não fico diligenciando de forma desnecessária, para eu ficar perdendo minha energia, gastando publicação, gastando intimação, gastando controle de prazo, gastando certidão. O negócio é acelerar, principalmente porque a gente sabe que esses candidatos com contas zeradas, em 95%, 99% das vezes, eles não fizeram diferença nenhuma na campanha. Dificilmente esses candidatos ganham a campanha, né? Faz também a conferência do relatório exame com todos os batimentos CNPJ, isso é importantíssimo, é o que eu falei para vocês. Eu verifico lá se na prestação de contas dele teve algum gasto que foi pego, né, e ele não foi declarado, ou seja, ele comprou um santinho lá, o sistema vai me dizer, por isso que eu fico tranquilo, ó, esse cara colocou ali, gastou com o santinho, só que ele não declarou na prestação de contas, nesse caso, diligência também. Né? Então, se não tiver nota explicativa, ou se também acontece também de eu não ter acesso ao extrato bancário, eu intimo a pessoa para a gente ver se realmente o extrato bate com a prestação de contas zeradas dele. Então, tudo isso é feito. Mas, como a gente disse, a própria legislação permitiu que não fosse colocado advogado e contador, no caso de doação de terceiro, né? E também isentou dos gastos com combustível, tá? Ah, Célio, tá bom, mas será que ele não gastou veículo com a campanha? Eu vou intimar ele para informar se ele teve veículo, porque ele não lançou na prestação de contas. Sinceramente, numa prestação de contas zeradas, adotando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, você acha que é necessário? Né? Deixa eu ver aqui se eu acho o modelinho de parecer. Deixa eu abrir aqui o modelinho de parecer de prestações de contas zeradas que eu utilizo. Ele vai abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Errei. É esse aqui. Não. É esse aqui. Aqui está um relatório conclusivo que eu fiz, né? Esse modelo vai estar disponibilizado por link, assim como esses comentários, na descrição do vídeo, tá? Eu faço toda essa questão aqui, ó, de introdução, falando que da conta bancária, nesse caso específico, a candidata aqui, ó, ela extrapolou o prazo de abertura de conta em 10 dias, então a gente vai caminhar para aprovação com ressalva. Ela não tinha juntado o extrato bancário, e ao invés de intimá-la, o que eu fiz? Eu fui lá, ó, e já juntei o extrato bancário. Vocês podem ver que está tudo zerado. Matei essa questão, evitei diligência, né? E aqui também, no item 6.5, eu explico que o advogado não precisa, né, entrar na prestação de contas como receita estimável, e a gente observou que a doação foi feita pelo prefeito. Então, matou também a questão, né? E no final, prestação de contas com ressalva, beleza? Menos uma prestação de contas dessas centenas de dezenas, né? Eu aqui tive mais de 300 prestação de contas resolvidas. Tá bom, gente? Prestação de contas implicar quando é necessário. Implicar quando a prestação de contas... Eu me perdi aqui. Quando a prestação de contas
esse trem de 2 WhatsApps, quando a prestação de contas, ela gera alguma suspeita, omissão de receita. Agora, você foi lá, abriu a prestação de contas, né? Viu aqui bonitinho que tem procuração nos autos, tem nota explicativa falando quem pagou o contador e o advogado, tem o extrato contemplando todo o período, no relatório exame, todos os batimentos, né, você fez. E aí a bola que a gente levanta é o seguinte: quando você analisa uma prestação de contas, de quem é o ônus da prova, né? Quem tem que provar que houve uma movimentação financeira? Somos nós, é a Justiça Eleitoral. Se o cara está declarando que não houve movimentação, a princípio a gente tem, e fez todos os batimentos necessários, a gente tem que presumir a boa-fé do candidato. Então, em não tendo prova contrária, não há muito o que fazer, é aprovação, né? Ou aprovação com ressalva se ele tiver perdido algum prazinho ali, né? De abertura de conta, alguma coisinha assim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ter ajudado vocês. Um grande abraço. Não se esqueçam de dar o like e se inscrever no nosso canal.